Nesse sábado, o Bolsonaro teve em Niterói. Onde o Bolsonaro passa, ele lota as ruas, não tem jeito. Em Niterói, ele foi para o lançamento da candidatura do Carlos Jordi, que é o candidato, o pré-candidato a prefeito, né, de Niterói. E você vê que as ruas ficaram tomadas, lotadas. Um ponto chama atenção. O Bolsonaro fez um discurso no qual ele se emocionou. E ele lembrou do dia da facada, do lado do Carlos Jordi. E ele fez uma declaração ali de fidelidade gigantesca do Silas Malafaia. Então ele chegou a comentar que o Silas Malafaia esteve do lado dele durante a facada todo o tempo, esteve do lado dele na Paulista, esteve do lado já no Rio de Janeiro e que nunca abandonou, nunca deixou o Bolsonaro. Então ele fez uma declaração de uma amizade extrema com o Silas Malafaia. Ali também ele fez uma crítica ao Lula. Ele falou que o Lula inaugurou uma nova modalidade, um presidente sem povo, né? Que o Lula não consegue colocar, né, pessoas na rua que não têm popularidade, não tem aceitação, e ele falou, dizem que 60 milhões de pessoas votou no Lula. E se votou, onde que elas estão? Que ninguém vê essas pessoas por aí. Já em compensação, quando a gente fala de ruas lotadas, o Bolsonaro se tornou no Brasil uma celebridade. Até estranho de ver isso, né? O carinho que as pessoas têm com relação ao Bolsonaro foge até dos padrões normais da política, porque o brasileiro nunca foi acostumado a ver isso. Pessoas tendo uma alta popularidade como o Bolsonaro, andando nas ruas, sendo tratado como se fosse uma celebridade, né? Como eu às vezes fico pensando que no auge dos meus 42 anos, como eu vi o mundo mudar. Numa época onde as celebridades, né, onde passavam, o povo aglomerava e queria ver aqueles artistas da Globo, e onde o político passava, o povo torcia o nariz, tinha ranço e não queria ver. Hoje, né, a gente vê o contrário. Onde chega um Nicolas Ferreira, onde chega um Bolsonaro, da vida o povo vem e comenta e quer tirar foto e quer abraçar. Já os artistas da Globo ficam abandonados. Até eu que não sou ninguém na política, eu sou só um cara que comenta, vira e mexe, alguém chega para falar, cara, eu adoro ver os seus comentários, eu gosto demais, você me representa. Eu acho isso impressionante, como a visão do brasileiro mudou, né, em tão pouco tempo. Porque se você observar um país que tem 500 anos de safadeza, como que o brasileiro hoje começa a observar a política, enxergar a política com outros olhos? É impressionante e nesse ponto a gente pode falar que dá orgulho do país. Tá? Saber que as pessoas, muitos criticam, as pessoas têm o seu político de estimação, mas é interessante ver como as pessoas começam a me interessar por política. Como as pessoas acompanham o político que ele faz ou deixa de fazer. Criticar é super salutar, tem que criticar, seja o Bolsonaro ou o Lula, mas é interessante que as pessoas hoje querem saber, né, a vida do seu candidato, como ele faz, a postura, o que ele propõe para o seu país. Para mim, eu vejo que um povo politizado e preocupado com política é um avanço que nós tivemos. E vamos falar dos americanos também, né, que estão lá com o Trump. O Trump fez uma aposta alta. Então, ele, aproveitando o gancho ali do atentado que teve contra ele, o Trump sabe fazer o discurso certeiro. E o Trump ligou para o Zelensky, conversou com ele e prometeu acabar com a guerra da Ucrânia. O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, disse nesta sexta-feira que conversou por telefone com o presidente da Ucrânia, o Zelensky, e prometeu acabar com a guerra por meio de negociações entre Kiev e Moscou. O republicano costuma atacar seu adversário, Joe Biden, dizendo que o russo, Vladimir Putin, nunca teria invadido a Ucrânia se ele, Trump, fosse o presidente. E sabe, a maioria dos americanos acredita nisso. Por quê? Porque sabem que o Biden é fraco e que o Trump, sabe, das duas uma, ou ele não aceitaria a Ucrânia na OTAN e ia falar, não, você não vai entrar nessa guerra desnecessária aqui, ou ele teria tido uma voz mais dura contra o Putin. A verdade é que até o Putin quer o Trump de volta, né? Então eu percebi que até o Putin já tem interesse em ver o Trump de volta. E a realidade dos fatos
é que o Trump realmente usa um discurso forte contra um candidato fraco. E aí eu fico, sabe, eu rio de orelha a orelha quando eu vejo a extrema esquerda piradinha com isso e tendo que reconhecer, né, que o Trump voa e o Biden já era. Matéria do Mário Sabino: Donald Trump voa, Biden está isolado e democratas não querem a Kamala Harris. O Donald Trump voa depois do atentado, enquanto Joe Biden está isolado, tanto em casa, que está diagnosticado com Covid, como entre os democratas. É a síntese da semana nos Estados Unidos. As convenções republicanas foram um sucesso. A fala do Trump com o Zelensky foi um sucesso. E aí, cada vez mais a esquerda dá tchau, tchau para a presidência do governo norte-americano. E a gente tá torcendo para isso acontecer logo. Eu tô louco para trazer os noticiários para vocês depois que o Trump entrar. Eu quero ver o que vai acontecer, né, depois que o Trump estiver na presidência e o insosso do Biden, né, já não estiver mais à frente da Casa Branca. Pois é, vai ter muito o que falar. Mas vamos lá, não para por aí não. Nós temos também a Janja, né? A próxima presidente do Brasil. Assustou? Pois é, mas é o que o Lula está querendo para ela, né? Depois do vexame que ela passou de ter sido barrada por não ser alguém de alto cargo no governo brasileiro e não poder participar das Olimpíadas porque não tem credencial, agora o Lula tem planos para o futuro dela, que é ela como presidente da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem dado destaque político à sua esposa, Rosângela Lula da Silva. A Janja, apesar dos limites do papel de primeira-dama, busca fortalecer a posição de Janja dentro do governo e do partido, seja como alternativa à sua própria reeleição ou para renovação futura do PT. Nas últimas semanas, o presidente nomeou a Janja como sua representante nas Olimpíadas de Paris, protegeu informações sobre os presentes que ela recebeu e seus gastos na presidência, além de garantir a ela espaços no comando partidário. É um escárnio, né? Em meio aos escândalos, né, da cortina de fumaça que vem sendo aventada pela Polícia Federal contra o Bolsonaro, o Bolsonaro, joias, o Lula põe em sigilo as joias e os presentes recebidos pela Janja. Então, depois que tiveram que cortar a mamata do Lula, porque o Lula ganhou muitos presentes, e agora como presidente, eu tenho certeza que ele está ganhando presente também. Como ele não pode mais incorporar o seu patrimônio por causa do precedente que eles tiveram que abrir para perseguir o Bolsonaro, então a Janja pode ganhar presentes. E aí vamos colocar em sigilo, afinal, colocar em sigilo os presentes da Janja, ninguém da imprensa está preocupado com isso? Olha que coisa, pessoal, como que a imprensa é impressionante, né? Ninguém, nada está preocupado com o sigilo dos presentes da Janja. Nenhum jornal quer saber o que a Janja vem ou não ganhando de presentes. Mas, enfim, a grande questão que a gente abre os olhos aqui é que, sabe, o Lula não vai conseguir blindar a Janja. Para falar a verdade, nem os filhos do Lula gostam da Janja, a não ser que aquele apelido, né, Pota, que ele falou lá, seja um apelido carinhoso que ele trata a Janja. Se for, é uma nova realidade paralela que esse pessoal da esquerda vive mesmo. Então, assim, cara, que insanidade. Os ministros do Lula odeiam a Janja. Os filhos do Lula odeiam a Janja. A militância petista puxa saco da Janja por causa do Lula. Agora, cá entre nós, apostar que a Janja vai ser uma alternativa para o Lula, aí é dar a faca e o queijo na mão da direita, né? Cá entre nós. Vamos lá, vamos falar do Pablo Marçal, já que a gente está falando disso. Tá rolando uma disputa aí, né? O Nunes está preocupado com o Pablo Marçal. Por quê? Porque o Pablo Marçal já está comendo, segundo as últimas pesquisas, 26,9%, quase 27% do eleitorado do Bolsonaro já está declarando apoio ao Pablo Marçal e não quer saber de Ricardo Nunes, não. Olha só que maluquice, gente. O Nunes está com 53% do eleitorado do Bolsonaro.
Já o Pablo Marçal está com 26,9%, ou seja, ele conseguiu converter grande parte do eleitorado do Bolsonaro para ele. Eu mesmo vejo os comentários de vocês o tempo todo que o pessoal está convertendo sem a menor preocupação. Foi até uma matéria da CNN, sem a menor preocupação. Eu sou Bolsonaro até o fim, mas nessa aqui, desculpa aí, mas eu vou de Pablo Marçal. E aí, no último editorial, eu falei para vocês que o PRTB pode puxar o tapete do Pablo Marçal. Siglas maiores podem ter pressionado o Nanico. O PRTB é um partido que não tem expressão, não tem tempo de TV, não tem fundo eleitoral e preocupa tanto os gigantes da política. Por quê? Por causa do Pablo Marçal. E quanto mais eles batem, quanto mais eles dizem que o Pablo Marçal não vai participar ou fazem articulação para o Pablo Marçal não participar, mais forte o cara fica. Por quê? Porque há uma representação ali no Marçal daquilo que são as pautas que a direita busca, luta e representa, não tenham dúvidas disso. Mas para por aí não, tem mais, tá? Vamos falar de governadores fascistas, como diz a esquerda? Pois é. Tem um dado muito interessante desses sujeitos que eles chamam de fascistas. Eles são muito mais preocupados com o povo do que os de esquerda, do amor, né? Vamos lá, dá uma olhada nesse dado, né? O Major Meca, que fez essa publicação. Os estados com menor taxa de violência são governados pela direita. E o Major Meca pergunta, mas não são os fascistas? A associação entre a direita e fascismo é simplista e incorreta. A direita política valoriza a ordem, a segurança e a responsabilidade individual, sem extremismos. Dados mostram que estados governados pela direita têm menores índices de violência, graças às políticas de segurança pública mais rigorosas. Nosso objetivo é uma sociedade segura, onde cada um responde pelos seus atos e o respeito prevalece. Pois é. Então, é impressionante como a esquerda, ela deturpa a realidade dos fatos, né? A realidade que acontece e cria narrativas. Para eles, a periferia é a que mais sofre com a violência. E aí, quem reduz a violência está ajudando a periferia. A esquerda, que fala que vai promover a segurança da periferia, deixa a violência correr solta. E é a periferia que mais sofre. Tudo não passa de uma tosca e porca narrativa. Mas não para por aí também não, vai além. Tem comunidades que o governo de esquerda promete defender, e a gente pode citar os Yanomamis, por exemplo. Você lembra daquela patifaria que a imprensa e o governo Lula fez logo no início da sua gestão, chamando o Bolsonaro de genocida, dando coletiva de imprensa de que o Bolsonaro estava tentando matar os coitadinhos dos índiozinhos? Pois é. Na gestão Lula piorou e o Lula parou de divulgar os dados. Mas vamos um pouco além? Não é só a comunidade indígena que sofreu, não. Tem uma outra comunidade que merece todo o respeito, que é a comunidade LGBTQIA+, merece ser respeitada. Seja você de direita ou de esquerda, você tem que respeitar a opinião do outro. E aí, no governo da esquerda, não é o que acontece. Sob Lula, assassinatos de pessoas LGBTQIA+, aumentam 42% no Brasil em 2023. Você não tem noção de que 42% a mais de pessoas morrem durante a gestão de esquerda da comunidade LGBTQIA+. Vou resumir para você. Se na sua cidade morriam 100 pessoas homossexuais, durante a gestão do maldito Bolsonaro, do bonzinho Lula, morrem 142 pessoas. Deu para entender, em números claros, que a esquerda é só narrativa e nada de realidade? No primeiro ano do terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, 214 pessoas homossexuais ou transexuais foram assassinadas no Brasil em 2023. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número representa um aumento de 42% em relação a 2022, quando foram registradas 151 mortes.
Esse caso não é pior porque ele é puxado pelos países, pelos estados de direita. Para você ter uma noção, no Ceará são 44, em Minas 34, Minas Gerais, perdão, Ceará 44, Maranhão 34, Minas Gerais 32, foram os estados com mais casos de homicídio. E aí quando você pega os estados aqui do Centro-Oeste, Sudeste, é a menor taxa de todos, né? Menor taxa do Sul, Sudeste, Centro-Oeste. Então, assim, é insano o discurso que essas pessoas fazem e a realidade do que é apresentada a elas, né? Outro dado que a gente precisa falar, vamos falar das mulheres. As mulheres são as principais vítimas da violência durante a gestão de esquerda. Pois é, os dados demonstraram que o número de feminicídios aumentou bastante na gestão Lula. E aí o Lula vem dizer que pretende iniciar uma guerra e focar no combate à violência contra a mulher. Pois é. No primeiro ano da sua gestão piorou, no segundo está piorando ainda. É igual o caso da dengue, né? Promete, mas não cumpre. É igual a questão da responsabilidade fiscal. Prometer, promete. Cumprir? Não cumpre. Não. E aí, vamos lembrar as gafes, né? Que no caso do Lula não são ataques, são gafes. Se fosse o Bolsonaro, eram ataques, né? Ataques do ódio. Corintiano, tudo bem. Lula coleciona gafes e tenta moderar o discurso. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, vem sendo criticado por uma série de deslizes em seus discursos relacionados, sobretudo, a falas consideradas misóginas. Na última semana, um trecho do áudio do presidente em uma reunião no Palácio do Planalto provocou desconforto. Lula falava de uma pesquisa sobre o aumento da violência doméstica após jogos de futebol. Abre aspas. Hoje eu fiquei sabendo que uma notícia triste. Eu fiquei sabendo que tem pesquisa, Haddad, que mostra que depois de jogo de futebol aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem, como eu, mas eu não fico nervoso quando perco. Eu lamento profundamente. E ele ainda usa um como eu lá no final. Vocês entenderam? Pois é, mas a imprensa passou o paninho básico deles. E aí, eu não sou muito fã da UOL, não nego para vocês. Para mim, totalmente de esquerda. Mas tem um dado que a gente precisa trazer da UOL. Uma decisão tomada por desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a um condenado por estupro de vulnerável. Uma menina menor, pequena, cumpria sua pena, 12 anos. É menor do que o pessoal do 8 de janeiro. Então, o cara que faz estupro de vulnerável pega 12 anos. Pois é, mas permitiram que ele cumprisse a pena no semiaberto. Olha só o que a UOL disse nesse caso. Numa decisão tomada por desembargadores, todos homens, o Tribunal de Justiça de São Paulo concedeu a um condenado por estupro de vulnerável o direito de cumprir a pena de 12 anos em regime semiaberto. O crime hediondo, considerado um dos mais graves do Código Penal brasileiro, foi cometido contra uma menina de 9 anos e comprovado pela Justiça. A sentença mínima de 8 anos foi aumentada para 12 pelo fato de o violador ser tio da vítima por afinidade e se aproveitar da autoridade e da confiança que ela depositava nele. Pois é, mas mesmo assim, apesar de ser tio da vítima, a pena foi aumentada, mas sabe, vai cumprir no semiaberto. Os canalhas do 8 de janeiro vão cumprir no regime fechado. Prisões de segurança máxima para eles. É o retrato do respeito que é dado às mulheres, às crianças e ao ser humano, né? Por parte aí da nossa lei, dos nossos juízes, dos nossos desembargadores. Realmente deplorável, deplorável. E aí eu não conheço essa repórter aqui, mas Cris Fibeno, né? Cris Fibeno, acho que é isso. Parabéns pela seriedade que ela tratou esse caso aqui, né? E a gente viu nos olhos dela a indignação que deveria estar em todos os casos contra violência contra crianças e mulheres, né? Então, esperamos muito que esse mal se encerre no nosso Brasil, tá bom? Abraço, pessoal.
Fica com Deus, Papai do Céu permitindo, amanhã a gente tá de volta com mais conteúdo para vocês. Até lá.